Fala Zezé! Bom dia, cara! E aí, tava com saudades? Fica não, eu sempre apareço de novo. Eu sou o professor William Maluf e, como de costume, o canal AFD e Teles Pictures apresentam Engineering Equation Solver, um curso introdutório. Legal demais! Aqui, turma, eu fiz esse curso para tentar mostrar para vocês algumas das inúmeras maneiras de como essa ferramenta maravilhosa pode ser usada em engenharia mecânica, e principalmente nas disciplinas de elementos de máquinas, projetos de máquinas e elementos finitos. Só que antes de qualquer coisa, é muito importante explicar para vocês que o Engineering Equation Solver é um software comercial utilizado para a solução de sistemas de equações não lineares simultâneas. Você vai perceber claramente que o nome do software é em inglês. E ele também é conhecido por sua sigla em inglês, EES. Esse programa foi desenvolvido por essa empresa chamada F-Chart Software. E vocês podem encontrar o sítio eletrônico dela nesse endereço aqui. Agora, deixa eu contar uma coisa bem interessante para vocês. O site antigo dessa empresa era diferente e ele ficava hospedado nesse endereço aqui. Um observador desavisado vai achar que é o mesmo site, mas não é. Apesar da identidade visual ser igualzinha, o site antigo era hospedado nesse endereço e o site novo é hospedado nesse endereço. Inclusive, se você acessar o site antigo, vai aparecer esse aviso aqui dizendo que o site deles mudou e vai te recomendar o endereço correto, que é esse daqui que tem a palavra software associada ao nome. Pode parecer estranho que eu esteja falando agora sobre o site antigo, mas ao mesmo tempo eu quero te explicar desde agora o motivo pelo qual eu estou fazendo essa comparação. Mais para frente eu vou recomendar que vocês façam um download do manual do programa. E o download do manual do programa está no site antigo. Pelo menos no site novo eu não achei. Tá, tudo bem que eu também não procurei, mas eu não achei. Dá para entender o paradoxo? Mas falando sério, se você digitar EES Manual no buscador, ele automaticamente vai te direcionar para o site antigo. E é importante eu te dar essa explicação desde agora para que você não fique confuso, ou na verdade mais confuso, quando eu te der essa recomendação lá para frente. A F-Chart Software é uma empresa do professor Sanford Klein, que é esse professor que está aqui na direita. O professor trabalha no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Wisconsin-Madison. E o site da universidade é esse aqui que aparece no centro da sua tela. E só para eu terminar de dar os créditos, eu vou te mostrar o currículo do professor que consta no site da universidade. E é engraçado porque a gente que é professor sempre esquece de atualizar a foto no site da faculdade. Sei lá se é esquecimento, pode ser de propósito. Vai que o cara fez um software péssimo e não quer ser reconhecido, né? Obviamente, não é o caso dele. Inclusive, no currículo, ele descreve claramente aqui que ele é autor de um programa de elementos finitos que lida com transferência de calor e também é o autor, desenvolvedor do EES, que é o programa que eu vou explorar com vocês nessa série de videoaulas. O EES é um programa para solução de sistemas de equações não lineares simultâneas. E para te explicar o que o software faz, eu vou pegar as próprias informações que constam no site. Como o site está em inglês, eu vou traduzir somente essa parte inicial aqui para vocês. É o esquema do lobo, se lembre disso. O lobo bom é aquele que bebe água na fonte. Então o EES em inglês é pronunciado como ease. E essa palavra numa tradução literal poderia ser interpretada como facilidade. O ease é um programa geral de solução de equações que pode resolver numericamente milhares de equações algébricas e diferenciais não lineares acopladas. O programa também pode ser usado para resolver equações diferenciais e integrais, fazer otimização, fornecer análises de incerteza, executar regressão linear e não linear, converter unidades, verificar a consistência da unidade e gerar gráficos com qualidade de publicação. E eu quero deixar bem claro, turma, que no meu caso, no meu curso introdutório, está intimamente baseado nos ensinamentos dos tutoriais que o próprio site do desenvolvedor do programa recomenda. Então, se vocês acessarem a página atual da empresa, constará uma série de vídeos tutoriais publicados no YouTube que são muito legais. E foi justamente nessa série de vídeos tutoriais que eu me inspirei para criar esse curso introdutório que vocês estão fazendo a partir de agora. E tem um detalhe bem curioso no site que eu quero chamar a atenção de vocês, que é essa parte aqui, ó. A especificação do software diz que ele resolve até 6.000 equações não lineares simultaneamente.
Isso em se tratando da versão comercial. Daí quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei, pô, professor Klein, só isso? Só 6.000 equações? Que programa é esse? Fiquei pensando, uai, que programa michuruca, meia boca? Meu amigo, só para dar um vexame desses, nem se expõe, né? Porque olha só, 6.000 equações, eu faço de cabeça, não precisa ter programa para fazer isso. Só que aí eu terminei de ler a frase e vi que a versão profissional resolve até 24.000. Daí eu pensei, ah, bom, dá para o gasto esse programa. E aí resolvi dar uma chance e vim aprender e estudar o programa e daí resolvi ensinar ele para vocês. E para finalizar, se vocês clicarem aqui no About, vocês vão encontrar essas informações adicionais sobre a empresa que desenvolveu o software. Agora, falando bastante sério, eu sou muito amigo dos professores Gabriel Ângelo e Edivaldo Ângelo. Eles têm um canal no YouTube chamado Transferência de Calor e foram eles que me incentivaram a aprender o software porque eu não conhecia. Esse software ele é principalmente voltado para a área termodinâmica. E vocês que foram alunos dos professores Edivaldo e Gabriel Ângelo já tiveram a experiência de usar esse software. Inclusive, foi até numa conversa com o professor Gabriel que eu quase surtei porque eu não conhecia o software e vi que muitos de vocês já tinham usado na área térmica. E agora, por favor, eu preciso deixar bastante claro que eu não sou um especialista sobre o programa, eu não quero que vocês tenham essa impressão. Eu só quero te mostrar que é muito interessante vocês terem acesso a um solver e que, mesmo com pouco conhecimento, a gente consegue aplicar todos esses ensinamentos para a área da mecânica dura, que é o termo carinhoso que a gente dá a algumas disciplinas como resistência dos materiais, mecânica dos sólidos, elementos de máquinas e assim por diante. E daí, turma, eu também estou gravando essa série de vídeos à medida em que eu vou aprendendo a usar o software. E eu digo para vocês que essa é uma ótima maneira de fixar os conhecimentos, que é estudando e preparando material para explicar para outras pessoas. E olha só, o programa se chama Engineering Equation Solver, ou seja, ele é um solucionador de equações de engenharia. E por se tratar de um curso introdutório, o meu objetivo é ensinar para vocês a colocarem as equações no programa e, obviamente, resolvê-las. E mais para frente, depois que vocês souberem o básico, eu pretendo mostrar para vocês como utilizar esse programa para as matérias que eu leciono, que são as disciplinas de elementos de máquinas, projetos de máquinas e método dos elementos finitos. Então, eu vou abordar aspectos básicos do que for necessário para vocês introduzirem as equações no programa e, obviamente, resolvê-las. Então, o esqueleto do meu curso eu vou te mostrar no próximo slide. E quando eu falo esqueleto, é uma forma carinhosa que eu me refiro aos índices das minhas aulas. E aqui a gente vai ter uma videoaula para cada tópico. E desde já eu quero te explicar que eu não vou me preocupar com o tempo. Então, se um tópico for coberto em 5 minutos, eu vou fazer uma videoaula de 5 minutos. Se eu tiver que demorar 30 minutos para explicar esse tópico, eu vou fazer uma aula de 30 minutos. Porque se você já é um telespectador do meu canal, você vai perceber que na maior parte das playlists eu tentei colocar aulas que durassem no máximo 10 minutos para não deixar você muito enfadado e muito aborrecido de ter que acompanhar aulas grandes. Mas agora, nessa série de tutoriais do IS, eu não vou me ater a essa preocupação, beleza? Então vamos lá. Esse curso básico está dividido em 7 videoaulas, cada um tratando de um tema específico. A primeira delas, eu pretendo te apresentar a interface do programa. Obviamente, eu vou te apresentar alguns comandos e ações básicas para que você possa entender essa parte inicial do software. Já na aula 2 do curso básico, eu vou te mostrar como resolver sistemas de equações não lineares. No tutorial número 3, eu vou te ensinar a usar as variáveis numéricas que serão necessárias para que a gente possa resolver sistemas de equações. Já no tutorial 4, eu vou te mostrar algumas das funções que utilizam de variáveis numéricas que eu expliquei na videoaula anterior. No tutorial número 5, eu vou te mostrar a parte básica das variáveis que usam caracteres. Essas variáveis são chamadas comumente de variáveis string. E daí no tutorial número 6, eu vou te apresentar algumas das funções que tem ou como entrada, ou como saída, ou como entrada e saída, as variáveis string. E daí, finalmente, na aula 7, eu vou te mostrar sobre formatação das equações. Agora, antes da gente começar o curso, deixa eu te mostrar alguns avisos e fazer alguns alertas para que você possa criar as expectativas corretas do que virá na sequência. O primeiro aviso é: o curso não é estanque. Isso significa que, na primeira aula, que no caso será sobre interface, eu não vou falar tudo de interface. E também eu não vou falar somente de interface. Porque é o seguinte, na aula de interface, por exemplo, eu vou te mostrar alguma coisa que está relacionada à variável numérica. Depois, na aula de funções,
De variáveis eu falo um pouquinho mais de interface. Então eu vou tentar concentrar o máximo que eu puder de informações sobre a interface do programa na aula número 1. Mas ao longo de todo o curso, na aula 2, na aula 3, quando eu julgar necessário, eu vou te dar uma informação a mais para complementar a sua formação sobre os conteúdos que já foram falados anteriormente. Te mostro um outro exemplo. Quando eu falar sobre variável numérica, eu já devo falar alguma coisa sobre variável do tipo string, mas obviamente eu não vou falar tudo. E vice-versa, nem na aula de variável string eu vou falar absolutamente tudo sobre essas variáveis. Mesmo porque eu não sei tudo sobre essas variáveis e o curso, como o próprio nome já diz, é um curso introdutório. Segundo aviso, quando você terminar de assistir essas 7 videoaulas, eu espero ter te ensinado a parte inicial, básica do programa. Eu disse básica, eu não vou conseguir abordar tudo, mesmo porque, como eu já disse anteriormente, eu não sei tudo. Eu estou aprendendo à medida em que eu vou gravando essa série de vídeos. Então, turma, se você assistiu somente os 3 primeiros vídeos e talvez tenha ficado com alguma dúvida, por favor, não fique ansioso, porque talvez eu vá cobrir essa dúvida nos próximos vídeos que virão. Olha só, eu tentei fazer a estruturação do curso de tal maneira que o esqueleto dele seja fácil de você entender e também que o progresso seja obtido de uma forma que faça sentido lógico. E como eu já tinha dito anteriormente, eu me baseei na estrutura do curso do desenvolvedor do software, mas eu fiz modificações e inclusões significativas. E eu fiz isso porque eu julguei que era uma forma mais didática e lógica do ponto de vista de quem está aprendendo. Inclusive, aqui vai um comentário bem interessante. Se você entrar no site e clicar aqui nessa parte de tutoriais do YouTube, vocês terão acesso a essa lista de videoaulas que eles têm. Então, eles consideram que o curso introdutório deles é composto por essas 6 videoaulas. Só que no meu curso introdutório, eu vou tratar sobre o assunto de somente 5 das aulas que eles consideram como sendo do curso inicial deles. Mesmo porque, se vocês olharem a 6ª aula deles, eles falam sobre características avançadas. E, obviamente, eu pretendo tratar isso no meu curso de características avançadas. Eu fiz questão de deixar aqui a duração de cada vídeo tutorial que eles têm. E vocês vão perceber que essas 5 aulas somadas totalizam 35 minutos. E eu não sei quanto tempo os meus tutoriais vão durar, mas eu te garanto que vai ser bem mais do que isso. Bem mais mesmo. Então, se você não quiser gastar tempo para iniciar o programa, eu vou recomendar que você faça o curso introdutório do próprio desenvolvedor, que está super didático, conciso, direto e é muito bom. Eu fiz meu curso introdutório de uma maneira mais profunda e eu explorei cada tópico básico com muito mais detalhes. Porque isso daí é meu estilo, entendeu? Como eu comecei a aprender do zero o programa, eu quis montar um curso para quem não sabe absolutamente nada e está disposto a investir um tempo adicional para mexer no software. Mas eu estou te dando esse toque. Se você quiser acelerar, vá direto e assista os tutoriais deles. Porque aqui nos meus a gente vai num ritmo muito mais lento, só que com mais profundidade. Outro aviso. Obviamente, por se tratar de um curso inicial, ainda tem muita coisa para falar. E eu te dou um exemplo. Unidades. Se você olhar o índice do meu curso introdutório, não tem absolutamente nada específico sobre unidades. E o programa tem essa utilidade, que é a manipulação e a conversão de unidades, como um dos seus pontos principais. Então, ao longo do meu curso introdutório, eu obviamente vou tangenciar alguns aspectos básicos sobre unidades. Só que daí no curso avançado que eu pretendo fazer um pouco mais para frente, aí eu vou criar tutoriais específicos para lidar com a questão das unidades. E outra coisa, se eu demorar muito para poder gravar esses vídeos, basta que, por exemplo, vocês venham no site do desenvolvedor e assistam às aulas que eles têm sobre unidades. Beleza? Outra coisa, durante os meus vídeos eu pretendo alternar entre te apresentar algumas coisas aqui no PowerPoint e também na tela do próprio programa. Então, por exemplo, em algum dado momento pode ser que eu pare no slide 20 e mude do PowerPoint e vá diretamente para o programa. E daí na hora que a gente retornar para o PowerPoint, pode ser que eu volte para o slide 23. E aí você vai ficar pensando, nossa, aconteceu alguma coisa, porque a gente não viu nem o slide 21, nem o slide 22. E daí eu não queria que você ficasse preocupado, porque justamente eu posso ter feito algumas anotações para mim mesmo nos slides 21 e 22, e daí você pode ficar com essa impressão de que eu pulei alguma coisa ou que você está perdendo alguma coisa. Não é verdade, beleza? E antes que você me pergunte o que tem a ver essa figura aí, que está no fundo da tela, é porque isso aí foi o último jogo de computador que eu joguei na minha vida. E eu adorava, recomendo, hein? Mas não tem absolutamente nada a ver com o software que a gente vai aprender a usar. Penúltimo aviso, se você já assistiu algum outro curso meu, você sabe que eu costumo ser bem dinâmico com as trocas de slides.
também com as transições entre temas. Então, como esse curso ele é primordialmente para te ensinar os fundamentos básicos do IES, é muito provável que vai ficar bastante tempo dedicado na tela do programa. Então, só estou te avisando isso porque você vai falar depois: poxa, professor, você ficou um tempo grande só mostrando a tela do programa? Uai, claro, estou tentando te explicar como é que mexe no programa. Tá legal? E agora sim, por fim, o último aviso. Qualquer homenagem que eu vá fazer para minha família ia ser pequena. E aí, como meu pai sempre gostou muito de física e sempre me incentivou bastante no estudo dessas ciências exatas, visto que ele é um engenheiro formado, engenheiro eletricista, né, formado pelo FMG, eu fiz essa série de tutoriais para explicar para ele como é que a gente ia usar o programa. E aí aproveitar que ele possa se divertir em casa. Então eu espero que seja útil para ele e também para todos vocês. E essa fotinho também do Diablo 3 serve para poder ilustrar aquilo que te espera daqui para frente. Então chega de introdução, vamos descer o TACAP nesse programa e aprender a usar esse resolvedor de equações. Na próxima videoaula eu começo a te apresentar a interface do IES. Então até daqui a pouco.